Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, conversei com o Thiago Ribeiro. Ele é CEO da Carandá Propaganda, uma empresa que integra marketing e venda para empresas ligadas ao agronegócio. O Thiago é publicitário, com MBA em marketing para negócios e também é consultor comercial. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero falar com você sobre a importância de receber as sementes no momento certo para o plantio, nem antes e nem depois. Para isso, eu sempre defendi a utilização do chamado Centro de Distribuição de Sementes. O Centro de Distribuição de Sementes tem a função de armazenar e também a possibilidade de tratar as sementes bem próximo às regiões de plantio. E isso tem um impacto enorme na manutenção da qualidade dessas sementes e principalmente na agilidade de entrega dos lotes. Considerando essa informação, a Agrosol Sementes irá inaugurar o Seed Place 163, um centro de distribuição de sementes localizado aqui na BR-163, também conhecida como a Rodovia da Soja, entre os municípios de Sorriso e Lucas do Rio Verde, com um armazém totalmente climatizado. Esse centro armazenará as sementes mais próximas aos produtores, facilitando assim toda a logística de entrega para um plantio melhor no momento correto. Essa é mais uma iniciativa de sucesso da Agrosol Sementes. Para saber mais e ficar por dentro de tudo que o Seed Place tem para oferecer, acompanhe a live que vai ocorrer no dia 28 de maio, às 10h30 de Mato Grosso, no canal do YouTube da Agrosol Sementes. E também pelo site da Agrosol, agrosolsementes.com.br. E agora, vamos para esse super bate-papo e ouça até o final, porque o Thiago deixou uma surpresa especial para você. Tudo bem, Thiagão? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Tudo ótimo, Rogério. Agora é melhor, cara. Tamo aqui, firme e forte. Que joia, que assunto bacana, hein, Thiago? E um assunto que tá, assim, muito em alta, né? O agronegócio, ele nunca teve aquela raiz de marketing, de propaganda desde a sua base, né? O agro era algo deixado de lado. E hoje o marketing no agronegócio, acredito que movimente mais do que muita propaganda aí pelo país. E nada melhor do que trazer aqui um especialista em marketing voltado ao agronegócio. E melhor ainda, né? Um grande parceiro do Mundo Agro Podcast, né, Thiago? Pois é, muito legal poder estar contribuindo aqui com o crescimento do mundo agro. Acho que uma ferramenta tão importante aí para o setor do agronegócio, porque leva informação de qualidade, um conhecimento técnico ser extremamente acessível a qualquer lugar, sem limite físico, né? O negócio é espetacular. Que legal, Thiago. A ideia hoje, então, é que você nos conte aí a evolução, a história do marketing ligado ao agronegócio, e eu vou pedir para você destacar alguns pontos específicos aí. Para começar, eu quero que você nos conte um pouco dessa história. Como que você chegou no marketing? Qual a sua relação com propaganda e, principalmente, ligado ao agronegócio? Eu vim de meu pai é da área da comunicação também, ele teve a revista, foi um dos fundadores da revista Contato aqui, foi dono de rádio, foi dono de produtora de áudio, e eu me lembro desde criança ouvindo os jingles e fui me apaixonando. E aí a proximidade de relação pai-filho, né, eu acabei me apaixonando por esse mundo, e ele também esteve ligado aí na abertura do mercado do Mato Grosso dentro do agronegócio, né, ajudando a propagar o nosso mercado aí, ajudando no início do mercado, bem embrionário mesmo, sabe? E ele trazia muita informação, muitos dados, e aquilo foi me apaixonando, eu fui entendendo o tamanho desse mercado, e aí naturalmente fui pro mundo da comunicação. E ali passei por algumas outras empresas e acabei conhecendo montei a sociedade, né? Virou sócia pessoa física e jurídica. E aí a gente decidiu montar uma agência com os valores que a gente acreditava. E aí a gente foi crescendo, né? Foi desenvolvendo, foi transformando a agência,
agência, aí a gente descobriu o mercado, a gente foi olhando com mais atenção para o agronegócio e aí a gente foi entrando nesse mercado, pegando os primeiros clientes. E aí a gente entendeu que é um mercado muito interessante porque ele tem algumas barreiras de entrada, né? Porque é um mercado muito complexo. Então você precisa entender a linguagem do produtor, entender como ele se comporta para conseguir ser assertivo, criar rapport, né? Você criar um elo com ele, criar um vínculo para poder facilitar a geração de negócios. E a gente está seguindo nesse caminho. Bom, deu para perceber que tá no sangue, né? Seu pai abriu esse leque aí no Mato Grosso e você seguiu a carreira no mesmo caminho. E é um caminho muito bacana. Tiago, eu sou professor. Eu comecei como engenheiro agrônomo, né, fazendo agronomia, e é engraçado porque eu não tinha uma ligação direta com o campo. Eu nasci em São Paulo, na capital. Então eu tive que aprender tudo do zero. E aí depois resolvi virar professor, né, a paixão de ver aqueles mestres trabalhando. Falei, vou virar professor. Fui lá, fiz a pós-graduação, doutorado, e quando terminou o doutorado, eu descobri que eu entrei na universidade, que eu era professor, mas que eu não tinha treinado para ser professor ainda, né? Eu sabia fazer pesquisa, estudar bastante, e o meu maior problema, minha maior dificuldade, Tiago, era a comunicação, porque eu estava dando aula para graduação, para jovens que estavam mudando, né, de vida, mudando de rotina, e eu tinha acabado de sair do doutorado, e a minha linguagem não era uma linguagem acessível para eles, e você nunca ensina se o princípio de relação entre o ser humano e a comunicação não estiver ocorrendo de forma correta, né? Coloca dois caras que não falam a mesma língua, até eles começarem a se entender vai ser difícil. E aí depois eu fui estudar, entender o que é educação, como passar a informação de forma correta. E a comunicação no agronegócio segue, acho que, o mesmo princípio, porque o agronegócio tinha uma base. Bom, em primeiro lugar, quem está no campo é caipira, né? Tem que viver lá uma vida rústica e produzir comida e pronto. E o cara tá lá e nós estamos aqui na cidade. E hoje isso mudou, né, Tiago? Não é mais assim que funciona, né? Tem um ditado que diz o seguinte: comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, perfeito. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entender qual é o nosso mercado, para quem a gente vende, e aí criar uma comunicação focada no teu público-alvo. A gente não vende para todo mundo, então a gente tem que entender para quem a gente quer vender, quem é o nosso melhor cliente, quais são os valores, como é que esse cara se comporta, o que é importante para ele, para onde esse mercado está indo, e aí você entender que a sua comunicação é a embalagem do seu negócio. Isso começa pelo logo, começa pela marca, e é a partir dela que você vai conseguir se diferenciar do teu cliente, pro teu cliente, pro mercado. Vai te olhar com um viés mais profissional, com uma percepção mais profissional. A proposta de valor do seu negócio vai ficar mais clara. Por isso que é tão importante cuidar da comunicação. E as pessoas, elas olham para o logo, para a imagem, como só um símbolo. Não! Você precisa olhar aquilo como um ponto de partida para a comunicação da sua empresa. Padrão de cor, padrão de fonte, para uniformizar e dar mais facilitar a identificação da sua comunicação, ou seja, num outdoor, num site, numa adesivagem de frota, num painel, num cartão de visita. Quando a pessoa tiver contato com esses itens isoladamente, ela vai fazer um fácil reconhecimento da tua marca, porque tudo isso está linkado, porque foi pensado no ponto de origem, que é o logotipo da empresa. Tanto que muitas pessoas chamam de logomarca, agora que você falou, eu entendi, né? É um logo, mas que imprime a sua marca do negócio. E existem alguns tão famosos que às vezes você só olhando de relance, você já tem a história de tudo aquilo que está por trás da empresa. Então, é muito importante você ter um logotipo, né? Um logo que realmente conte a sua história. E fazer logo não é fácil, viu, Tiago? Vou te dizer isso. Já passei por alguns momentos aí dessa necessidade, e eu acho que isso tem que ser feito por pessoas que estudaram e foram treinadas para fazer isso. E sabe o que é mais legal? Os logos mais simples são os mais impactantes, né? Como nessa questão de marketing, a história do menos é mais, ela é verdadeira, né? Exatamente, Rogério. Isso acontece porque existe uma técnica por trás disso. O processo, ele não é simplesmente criativo. O processo é você entender o mercado
você usar técnicas que façam com que o logotipo seja facilmente reconhecido, que não tenha problemas de leitura quando ele é reduzido, quando você aumenta, que não seja algo plagiado. Existem milhares de profissionais fazendo isso ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo, mas Sim. a gente precisa entender, tentar colocar o máximo de exclusividade dentro de um projeto. E como é que a gente vai conseguir fazendo isso? Pesquisa, levantamento de informação, entender o negócio do cliente, entender para quem ele vende, entender qual é o valor da empresa, qual é o propósito de valor, o que diferencia, para tentar colocar isso no logotipo, que é o ponto de partida de reconhecimento do teu cliente na tua marca. Isso é um processo de criação, então, né, Thiago? Até a cor, eu não sabia, mas lendo ultimamente, existem algumas cores que estão ligadas a alguns determinados setores, né? É assim que funciona o processo de criação. Não é simplesmente o cliente pedir assim, eu quero uma logomarca, né? Você tem que buscar uma história e aí você pode explicar melhor pra gente. Existe até manual de marca, é isso mesmo? Existe. Por quê? O que acontece? Quando a gente entrega um projeto lá na Carandá, a gente entrega junto o manual. São as diretrizes de utilização da marca. Por quê? Você vai mandar fazer brinde, vai mandar fazer uniforme, vai mandar pilotar o seu carro. E aí alguns fornecedores podem utilizar a marca distorcendo, mudando cor, mudando fonte. Então é preciso utilizar um padrão na tua marca, ter uma padronização. Como eu disse anteriormente, existem vários pontos de contato da sua marca. Cartão de visita, eventualmente um comercial de TV, uma placa de outdoor, uma adesivagem de frota, um banner impresso, até um material mesmo dentro de rede social. Então tem que estar tudo comunicando. Se você muda uma cor de um lugar em outro, as coisas vão ficar estranhas e o teu cliente não vai reconhecer a tua comunicação. E isso vai acabar implicando na grana que você está colocando ali de investimento, no retorno sobre o seu investimento. Exatamente. E a percepção que o seu cliente tem de uma empresa organizada. Exatamente. E é importante você citar essa questão do manual, porque muitas vezes a gente vê ampliação, redução ou até impressão que descaracteriza a marca, né? E isso é legal, né? Essa história de paleta de cores eu sempre soube que existiu, mas depois que eu descobri no PowerPoint que eu quero usar uma cor e eu consigo salvar o número dela e da próxima vez é só digitar e não ficar caçando ela, isso faz com que a gente consiga manter um padrão. Muito legal, muito legal. E aí, você está gostando do Mundo Agro Podcast? Então nos siga também nas redes sociais como @MundoAgroPodcast. E olha só, se você possui uma empresa, serviço ou produto e quer alcançar mais clientes, o Mundo Agro Podcast é o lugar certo para isso. Anunciar em podcast é a forma mais eficiente de chegar ao seu novo cliente. Então mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com e solicite o nosso Media Kit. Assim você pode ser um patrocinador do Mundo Agro Podcast e nós vamos divulgar a sua marca diretamente no ouvido do seu novo cliente. E Thiago, quais são os principais erros que as empresas do agro cometem quando vão se comunicar ou quando vão desenvolver a sua marca? É muito frequente a contratação de profissionais que não têm cases na área, né, não têm alguma experiência na área e que não pensam global. Aí fala, pô, que loucura, cara, meu negócio tá aqui, eu tenho no estado, tá, mas a cadeia do agronegócio é global. Exato. O seu cliente se comunica em nível global. Esse cara tem uma outra percepção, uma percepção de comunicação, de acesso a coisas com uma comunicação muito profissional. Então você precisa nivelar isso daí. Você precisa pensar também no longo prazo. Para onde que o meu mercado está indo? Porque você faz um material hoje, daqui a 3 anos, 2 anos, você vai ficar com vergonha daquilo, cara. E não tem mais nada a ver com o mercado que você tá. Então, é preciso ter um planejamento, tentar olhar isso, a cadeia do negócio, tentar entender para onde esse mercado tá caminhando. E o agronegócio tem muito disso, cara. O agronegócio ele é global. Exato. E você tá lidando ali com um cara que tá acostumado a lidar com commodity, velho. Então, o cara olha nos detalhes.
Então você tem que se diferenciar de alguma maneira. Hoje você está produzindo para o seu mercado local, mas o agronegócio ele é internacional. A exportação ela está cravada no agro. O que você está fazendo hoje aqui para sua região pode ser que daqui a 5 anos você tenha um comprador internacional. Então eu acho que todo mundo tem que estar preparado para isso. Nós já gravamos aqui um dos primeiros episódios do podcast com as startups que fazem a comercialização de dentro da porteira ao cliente fora do país, ajudando o produtor. Então, hoje o produtor ele não depende mais de passar pelas trades e assim por diante. É lógico, isso facilita, isso agrega volume, mas se ele quiser fazer isso sozinho, e é possível, ele pode fazer. E ele tem que ter o subsídio de ter uma marca, um entendimento, muitas vezes até a tradução da sua marca, dos seus valores, para quem está comprando lá fora poder entender o que você está entregando, né? Exatamente. E quando a gente fala em termos de ganho, né? Muitas vezes a propaganda, eu vou dizer da forma mais simples, tá, Thiago? Eu lembro quando eu fazia faculdade que nós tínhamos que buscar patrocínio para fazer os eventos, as festas, para juntar dinheiro para formatura. Então você ia atrás das empresas, poxa, você não quer fazer não quer patrocinar esse evento? Nós vamos colocar sua marca lá. Mas que ninguém vai ver isso. Investir em propaganda, isso não me traz retorno nenhum, né? Hoje, o que uma empresa, o que um empresário ganha ao investir em comunicação? O primeiro item é diferenciação. No mundo em que as coisas estão cada vez mais parecidas umas com as outras, você vai ganhar mercado nos detalhes. Então, você precisa, na tua comunicação, como disse anteriormente, mostrar a sua proposta de valor, fazer o cliente enxergar a sua marca e ter um rápido reconhecimento dela, você se diferenciar em relação aos concorrentes. E aí, uma outra vantagem que você tem quando você tem um bom projeto, você não vai precisar refazer o material. Exato. Porque você vai fazer o material para durar 20 anos, cara. A não ser que seu negócio mude muito, mas aí se mudar, que bom que mudou, porque isso significa que você cresceu muito rápido. E aí são ajustes, não é reiniciar um projeto. Mas você não vai precisar ficar o tempo inteiro, a cada 3 anos, reimprime material impresso, muda o meu galpão, muda o logo no meu silo, troca toda a plotagem da minha frota, muda todos os meus uniformes. Então não vai ter isso. Você vai fazer isso uma vez só, cara. E o principal ativo da sua empresa é a sua marca, porque é a partir dela que o teu cliente vai te identificar. Então, quando você faz um bom projeto, você pula de nível. A percepção do teu cliente vai melhorar muito em relação a você. E se você conseguir oferecer uma boa experiência para o teu cliente, é muito possível que você consiga cobrar mais caro. Por quê? O que vai diferenciar você do teu concorrente é simplesmente a sua embalagem. Como você organiza o seu produto, como você consegue se comunicar, como você consegue falar com o público para o qual você quer vender. E isso gera um valor tremendo para as empresas. E aí, se você pensar no médio e longo prazo, seu investimento é extremamente rentável, o retorno do seu investimento é altíssimo, porque você vai pagar uma diferença muito que não é tão significativa assim de um projeto de uma pessoa que não tem o conhecimento técnico e a visão de mercado. Isso é muito importante, tá? Muitas agências, muitos profissionais, eles olham a parte técnica. Você tem que entender o mercado. Você tem que, de alguma forma, associar a parte do marketing e vendas, ainda que isso seja embrionário na comunicação na marca da sua empresa. Então, quando você consegue imprimir essa percepção de valor no seu cliente, cara, você pula de nível. O cliente vai olhar para você, você pode ser uma empresa até menor. E hoje a gente está falando de internet, cara. Internet possibilitou você ter um site espetacular, uma comunicação fantástica e uma operação extremamente enxuta. Então você consegue brigar de igual para igual com empresa grande. Então antes do cliente conhecer a sua estrutura, conhecer a sua empresa, conhecer seus materiais, o cara já entrou no seu site, já viu, já teve um contato com a sua marca. Então, tem que estar dizendo, a primeira impressão é que fica, né? Exato. Cara, a primeira impressão vai ser com o seu logo. Provavelmente vai ser com o seu logo. Se o contato foi visual, foi com o logo da sua empresa. Então é extremamente importante tomar cuidado com esse detalhe, porque a partir dali você já consegue criar uma primeira impressão no seu cliente, ajudar na diferenciação, e às vezes você está brigando ali por centavos, acontece demais no negócio. Você está brigando ali no centavo, cara. Se o seu cliente percebe, caramba, isso aqui, se ele tem uma percepção de que sua qualidade é melhor do que o outro, você pode cobrar mais caro que o teu cliente vai pagar. E o retorno sobre o investimento, cara, ele vai bem no estralo de dedo.
Exato. E hoje a velocidade da comunicação ela é tão grande que tudo chega na palma da mão do produtor rural, do agricultor, do pecuarista. Você precisa ter uma identificação e eu digo mais, não é somente a empresa criar essa identidade visual, mas levar os princípios e valores que começam com a marca, né, Thiago? Porque a marca, o contato é a primeira etapa, é o primeiro passo. E quando você quer construir um nome em função da sua qualidade, do seu valor, é muito difícil. Agora, quando você faz algo errado para perder a visibilidade, é mais rápido ainda, né? Com certeza. Existem algumas questões muito importantes, alguns pontos muito importantes que vale a pena destacar, Rogério. A gente está falando aí, quando a gente monta uma empresa, quando a gente monta um negócio, muitas vezes a gente monta por amor, e tem demais isso no agro. A gente está tendo agora uma passagem de bastão entre as gerações. O que a gente está falando? A gente está falando de legado. A gente está falando de deixar a sua marca na história, né? Mostrar o que você fez. Porque se a gente olhar, a gente tem audiência aí em vários países, mas vamos olhar aqui para o estado de Mato Grosso. Esses empresários que vieram para cá e desbravaram, né? Os caras chegaram aqui, não tinha nem estrada de terra, era dias para chegar aqui nessa região. Olha o que esses caras construíram. Então, você precisa olhar com muito carinho para isso. Principalmente quem já está mais tempo no mercado, né? A gente tem clientes muito legal que a gente consegue fazer um trabalho espetacular de branding para eles. Porque a marca tá bem feitinha, tá tudo organizadinho. Quando a gente replica nos outros materiais, isso tá lindo, cara. A gente consegue mostrar valor, a gente consegue mostrar que tem uma história ali, que o produto é de qualidade. Quando o cara bate o olho na sacaria, quando ele olha o galpão lá de sementes dele, tá muito bem organizado, sabe? Isso gera um valor imenso para as empresas. E uma outra coisa muito importante que as empresas precisam se atentar é a parte do registro de marca, tá? O registro de marca é extremamente importante, porque você tem que desenvolver um projeto e registrar a propriedade intelectual disso, para evitar que outras empresas utilizem o mesmo nome, utilizem uma marca parecida, e aí elas podem registrar antes de você e você perder o projeto. De repente ele é um sobrenome, ou é um nome que deu muito significado muito forte, uma marca já utilizada há muito tempo, que outra empresa pode simplesmente ir lá e pegar tudo isso e registrar e usar e você perder. Receber uma notificação ali sendo obrigado a mudar. Esse é um detalhe muito importante que poucas agências e poucos profissionais de marketing se preocupam, tá? A gente sempre tem essa preocupação com o cliente, porque o maior patrimônio que ele vai ter ali, além das pessoas, obviamente, que tocam o negócio, é a marca dele. Exatamente. E, Thiago, você tocou num ponto que é essa alternância aí de gerações. O processo de sucessão, nós estamos exatamente nessa fase de sucessão. Essa geração que veio para o Mato Grosso, que você falou bem, não tinha nem estrada de terra, tinha picada para os caras entrarem aqui, né? Entraram, povoaram, abriram as áreas e hoje o Mato Grosso é o que é, usando um espaço muito pequeno. 10% da área do estado é utilizado hoje para lavoura, por exemplo. E essa sucessão hoje, ela tem se dado muito através da criação das holdings, que são empresas familiares. E muitas vezes, essas fazendas que são empresas familiares, elas acabam tendo uma identidade que às vezes está pintado à mão na porteira ou entalhado na madeira. E quando você chega na fazenda, todos os colaboradores estão usando um uniforme da fazenda com aquela logomarca. E isso é um mercado também dentro do marketing, né? Porque muitas vezes aquela fazenda ela não tem o perfil de comercialização direta, mas ela tem uma marca por trás, ela tem os caminhões, nos tratores, aquilo está impresso como uma marca cultural de quem chegou ali, trabalhou aquela terra e desenvolveu aquela região, né? É, que a gente falou, de você deixar o legado. E você pode não vender um produto, mas você vende a sua credibilidade. Quando o fornecedor vai entrar lá na sua propriedade, vai entrar lá, ver os profissionais uniformizados, tudo organizadinho, a percepção é outra. Exato. A chance dele fazer uma condição de negociação mais facilitada para você é muito maior, né? Porque eles sabem, o cara aqui é organizado, aqui não é bagunçado, não. Os caras vão tudo limpinho, olha, tem sinalização, tem as plaquinhas de identificação, os carros tudo plotado. Cara, o fornecedor olha isso com muita atenção. Porque é como você chegar em qualquer empresa, qualquer restaurante, qualquer lugar, sendo tudo organizadinho, comunicação bonitinha, e aí você consegue se diferenciar de concorrentes de alguma outra forma assim. Realmente,
a primeira impressão é aquela que fica, né? Então você tem que trabalhar em cima disso. E Thiago, é difícil construir uma logomarca para uma empresa? Assim, do ponto de vista prático, você como empresário recebe as pessoas querendo desenvolver uma marca. Como que é o processo que você faz? Você tenta entender a história da família, da empresa, para montar com a sua equipe um roteiro disso, e a partir desses pontos vocês vão desenvolvendo a arte em si? É assim que funciona? A gente tem um processo, eu sempre brinco com o cliente, é o seguinte: eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que você precisa. Certo. Porque eu vou pegar as diretrizes que o cliente me dá e eu vou pensar nele sim, mas eu vou principalmente pensar em quem assina o cheque, que é o cliente dele. Porque se eu criar algo que ele vai ficar feliz, mas que não vai ter uma resposta do mercado, o investimento do meu cliente foi jogado fora. É, verdade. Então eu preciso pensar sempre na geração de negócios. Preciso pensar sempre na proposta de valor e na história dessa empresa. E aí sim a gente vai construindo alguma coisa para quando o teu cliente olhar, ele falar: caramba, esses caras são diferentes do mercado. Quando o teu concorrente olhar, fala: meu Deus, esses caras são muito profissionais. E a gente está falando, basicamente, Rogério, de confiança. Sim. E a gente vamos racionalizar. Qual é o principal problema do empresário do agronegócio? É o risco. Risco. Esse cara, ele dorme e acorda com risco. Risco cambial, risco climático, risco econômico, risco político. É risco o tempo inteiro. Que não tá na mão dele, né? Ele não tem controle sobre isso. Exatamente, fatores incontroláveis. E aí quando você consegue gerar confiança na sua comunicação, cara, você pulou de nível. Aí a gente volta no meio da nossa conversa, que é ajudar as empresas a fugirem da guerra de preço. Sim. Porque você consegue gerar valor e diferenciação em relação aos seus concorrentes. Cara, a tua empresa pula de nível. Exatamente. Thiago, quanta informação bacana, hein? Olha, o marketing hoje é a vida das empresas. E entender um pouco mais disso agora, né? A gente trabalhando com o podcast. Podcast é uma ferramenta de marketing fantástica, porque a gente consegue colocar informação diretamente no ouvido de quem quer ouvir. Eu estava outro dia ouvindo o Radiofobia do Léo Lopes, que é um dos maiores produtores de podcast do Brasil, e ele dizia o seguinte: muitas pessoas ficam preocupadas com audiência no podcast, mas a audiência do podcast é audiência de qualidade. Um podcast que tem 150, 200 ouvintes do nicho que você precisa, ele vai entregar muito mais em termos de comunicação do que um podcast que tem 10 mil ouvintes que ouvem aleatoriamente e não estão naquela área. Então essas ferramentas novas, elas proporcionam uma vantagem muito grande para quem quer anunciar hoje. Mas Thiago, eu não vou finalizar com você esse assunto hoje. Eu quero que você volte aqui, daqui para frente, para a gente falar ainda mais, principalmente de marketing digital. Thiago, esse bate-papo é muito enriquecedor e eu queria saber, você tem algum recado, tem alguma coisa que você quer deixar para quem está nos ouvindo e queira saber mais ou conhecer mais sobre a sua marca? Tem sim. A gente preparou aqui para vocês um diagnóstico de marketing digital. A gente vai oferecer o raio-x do marketing da sua empresa, que vai além do logotipo, para você entender o estágio de maturidade do seu marketing e quais são os pontos de melhoria para você começar a sua jornada de diferenciação no mercado para otimizar a tua parte de comunicação e começar a melhorar e gerar vendas, né? Começar a gerar negócio na sua empresa. Então esse aqui é um presente da Canadá Propaganda para os ouvintes do Mundo Agro. É só clicar no link, vai estar aqui na descrição. E eu espero ansioso a oportunidade da gente voltar para conversar aqui, a gente dar continuidade nesse papo, para a gente já começar a discutir quais são os próximos passos do empresário dentro do marketing, principalmente do marketing digital. E aí, no próximo bate-papo, Rogério, eu quero conectar uma coisa muito importante. Eu quero conectar marketing com vendas. Eu quero mostrar para vocês como a gente consegue gerar valor, integrar as campanhas de marketing para gerar venda, que é o que, no final das contas, o que a gente quer. Olha aí que bacana. Então você está oferecendo aí, peraí, vamos recapitular. Quem está ouvindo a gente aqui, que é dono de empresa, ou que quer criar uma marca, ou que tem uma marca, se ele quiser fazer um raio-x do negócio dele, você tem um sistema aí, que nós vamos deixar um link aqui na descrição, a pessoa entra lá, nosso ouvinte entra lá e pode fazer esse raio-x da marca dele, é isso? Exatamente. Vai clicar no link que está na descrição do episódio, vai cair numa landing page, vai cair numa página, vai preencher os dados e ele vai preencher um questionário e já vai receber um diagnóstico. Que bacana. Show de bola, Thiago. Show de bola.
Tiago, muito legal. Tenho certeza que esse assunto de marketing no agronegócio é um dos pontos que a gente recebe muita mensagem, muito direct, e nós temos novidades aí também para o Mundo Agro Podcast, que são novidades. Então aguarde aí que vocês vão ver em breve que novidade bacana que vai ser lançada aqui pelo Mundo Agro Podcast, é lógico com a ajuda aí do Tiago e da equipe toda da Carandá. Tiagão, muito obrigado, viu, por dedicar aí esse tempo para vir aqui conversar com a gente e contar um pouco melhor qual que é a história do marketing, como fazer um marketing bacana no agronegócio. Muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o público qualificado, discutindo com profundidade um assunto que é tão importante, que gera valor para as empresas. Show de bola, Tiagão. Então fica aqui, ó, fica o compromisso aqui. Eu vou te chamar para a gente continuar esse assunto aí e aprofundar um pouco mais e ajudar quem é do agro a desenvolver a sua marca. Pessoal, um forte abraço para vocês e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um abraço, Tiagão. Valeu, um abraço. Que legal! Estamos muito felizes que você chegou até aqui nesse episódio. E se você gostou muito, mas muito mesmo do conteúdo que entregamos aqui no podcast, torne-se também um apoiador do Mundo Agro Podcast no Apoia-se, Padrim ou no PicPay. O link está aqui na descrição desse episódio. E lembrando que apoiando o Mundo Agro Podcast, além de receber informações com antecedência sobre episódios, conteúdo e entrevistados, você participa também do grupo VIP do Telegram e receberá um ou mais números para participar dos nossos sorteios exclusivos para apoiadores. E fiquem atentos, porque vem mais novidades por aí. É isso aí, um forte abraço para você e até a semana que vem com mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.